No ano, tudo bem? Nós vamos continuar a falar sobre a África e hoje nós vamos falar sobre a variedade de vegetação que nós encontramos no continente. A posição geográfica da África, olha só, a África tem quase em todos os hemisférios. Aqui eu tenho ali o meridiano de Greenwich, aqui eu tenho a linha do Equador. Então eu tenho territórios africanos no norte, no sul, no leste e no oeste. Então, o tamanho da África e a posição geográfica dela vão me dar uma variedade muito grande, tanto de clima como de vegetação. Ela é cortada pelo Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Então, é um continente muito grande. Essa variedade vai ficar bem clara para vocês. Olha só, nós temos aqui as áreas de vegetação do continente. Nós temos florestas, porque quando a gente fala em África, a gente sempre pensa no deserto. E sempre pensa no deserto do Saara, que fica aqui ao norte. Tudo bem, realmente é uma formação muito característica do continente africano. Mas eu não tenho só o deserto. E nem tenho só o deserto do Saara. Aqui ao sul eu tenho o deserto do Kalahari, por exemplo. Aqui no centro africano eu tenho a floresta do Congo, que é uma floresta como a nossa floresta amazônica. Eu tenho a região, olha, de estepes nessa parte em vinho. Olha o Sahel aqui que nós já estudamos, uma área de estepes, de transição do deserto para estepe. Eu tenho as savanas africanas. Eu tenho algumas áreas de oásis no meio do deserto. E tenho a vegetação mediterrânea, que é aqui ao norte, perto do mar Mediterrâneo, e ao sul. Para vocês terem uma ideia da variedade da vegetação africana, nós encontramos, como nós acabamos de ver no mapa, temos áreas de floresta no centro da África. Essa é uma imagem da floresta do Congo. Nós temos oásis, que estão localizados no meio do deserto. É difícil de encontrar, mas temos. Olha como é que ele se destaca dentro do deserto. Nós temos a vegetação mediterrânea, que eu mostrei para vocês ao norte, no litoral do mar Mediterrâneo e ao extremo sul do continente. Nós temos a área de estepes, temos a área de savana. Olha, muita gente confunde estepe e savana, mas a vegetação delas é bem diferente. Nas estepes eu encontro bastante árvore, na savana eu encontro árvores, olha, mas bem espalhadas. Eu tenho menos árvores aqui, eu tenho uma vegetação mais baixa. E claro, temos os desertos também. Então, voltando ao mapa, vamos ver as diferenças de vegetação que eu tenho na África. Lembrando que essa vegetação é totalmente influenciada pelo tamanho do continente e pelo lugar de onde está localizado. Está perto do Trópico de Câncer, está perto do Trópico de Capricórnio, está na linha do Equador, está longe, está perto do oceano, tudo isso influencia. Então, olha só, como eu falei para vocês, aqui no meio tem a floresta do Congo. Nessa área em vinho, que inclusive engloba o Sahel aqui, ó, e nessa área ao sul eu tenho a área de estepes, a vegetação mediterrânea que eu tenho nessa região e aqui no extremo sul. Temos o deserto do Saara, aqui no chifre da África também tem uma área desértica e tem o deserto do Kalahari aqui ao sul. E temos a região das savanas. Então, gente, olha a variação, a variedade de vegetação que eu tenho na África. Muito cuidado. Não pensem que a África é só deserto, ou não pensem que a África é só o deserto do Saara. Tem uma área desértica, eu tenho 2 desertos no continente, mas eu não tenho só isso. Eu tenho uma variedade muito grande de vegetação. E por ter uma variedade de vegetação, pela posição da África, como eu falei, o tamanho da África, eu também tenho uma variedade de climas. Por exemplo, variam de acordo com a posição geográfica e com o regime de chuvas. Onde eu tenho uma área que chega a nuvens de mais umidade, eu tenho um tipo de clima. Onde eu tenho áreas onde as nuvens com umidade não chegam, eu tenho outro tipo de clima. O clima mediterrâneo, olha só, que é influenciado pela vegetação mediterrânea. São essas duas áreas em verdes, ao norte e ao sul. É o extremo norte e o extremo sul do continente. Se localiza nos extremos do continente, tenho verões quentes e secos e invernos frios e úmidos. Então, eu tenho uma certa umidade durante o inverno do clima mediterrâneo. Clima desértico ou árido, que são essas duas áreas em amarelo, o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Se localiza nas áreas do deserto do Saara ao norte e do Kalahari ao sul. Grande amplitude térmica. Vocês lembram o que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Como o deserto é formado por areia, a areia não segura a temperatura, ela só reflete
a temperatura do Sol. Então, durante o dia, é muito quente, bate 50 graus. Só que quando o Sol vai embora e anoitece, aquela areia que ficou quente o dia todo, ela não retém esse calor, ela esfria. Então, de noite, nos desertos, fazem temperaturas negativas. Então, em 24 horas, eu consigo ter um pico de 50 graus e de noite uma temperatura de -5, -6 graus. Então, a diferença entre a máxima e a mínima é muito grande. E poucas e irregulares chuvas. Quase não chove, e mesmo assim, quando chove, não é de uma forma regular, sempre na mesma época ou no mesmo mês. O clima tropical, que é essa área em rosa. Esse clima tropical, gente, ele é influenciado por estar entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Ó, ele está entre os dois trópicos. Tem verões quentes e muito úmidos, ou seja, chove bastante. O inverno não é frio, mas é seco. Como é um clima tropical, essa área não tem temperaturas muito baixas, mas não chove no inverno. O inverno fica um período mais seco, mais de estiagem. No verão já é mais quente e bem úmido. No verão é muito calor, mas chove. Não é um período, não é um clima seco. E o clima equatorial, que é esse em laranja, olha, tem esse nome porque está sendo atravessado pela linha do Equador. É uma área muito quente, mas muito úmida, que é aquela área da floresta do Congo. É uma área muito úmida, como aqui na nossa floresta amazônica também. Altos índices pluviométricos no verão, ou seja, no verão chove bastante. Não é uma área que sofre com estiagem durante o verão, é uma área que chove bastante. Então, cuidado quando pensar em África, não pensar só em deserto, em seca, em falta de chuva. Eu tenho uma variedade muito grande no continente.